Olá, tudo bem? Estamos hoje no nosso segundo vídeo da série Da Reforma ao Adventismo. Nosso título de hoje é Dos Peregrinos aos Grandes Avivamentos Americanos. A formação religiosa dos Estados Unidos é algo muito interessante e é importante compreendermos isso para compreendermos como surgiu o Adventismo. A Bíblia, ela fala em Mateus capítulo 5, verso 14, o seguinte verso, abre aspas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, fecha aspas. A realidade é que os cristãos foram chamados por Cristo para serem a luz do mundo. Então, ser a luz do mundo não poderia se restringir apenas à Europa. Deveria haver uma expansão da pregação protestante em outras partes. Na palestra anterior, nós vimos como a reforma protestante rompeu com o domínio religioso medieval e devolveu ao povo a Bíblia. A viagem de Lutero, em 1511, para Roma, para tratar de assuntos da ordem agostiniana, e não para falar com o Papa, como eu falei anteriormente, eu tinha esquecido disso. Ele não pediu uma audiência com o Papa Júlio, se não me falha a memória, Papa Júlio II. Mas ao Lutero ir a Roma, ele viu problemas na igreja que o motivaram ainda mais a desenvolver suas teses. Mas a história não termina com Lutero, ela avança. Na palestra passada falamos sobre ela avançando com Calvínio, com Zwinglio, mas ela avançou ainda mais. A chama da reforma protestante atravessou o Oceano Atlântico e ajudou a moldar o nascimento de uma nova nação, os Estados Unidos da América. Muitos dos primeiros colonizadores acreditavam que Deus os havia chamado para construir uma sociedade baseada em princípios bíblicos na América. Por isso deram, entre outros, o nome para a América de Novo Mundo, por estarem buscando criar uma nova nação baseada em princípios bíblicos. E foi nesse ambiente profundamente religioso que surgiram os grandes avivamentos espirituais que preparariam o cenário para os movimentos proféticos posteriores no século XIX, incluindo o movimento milerita. É muito importante entendermos isso para chegarmos até Guilherme Miller, Igreja Adventista e tudo mais. Mas veja bem, nós estamos aqui fazendo um estudo resumido. Se você quiser se aprofundar nesses temas, é importante você ler livros que falem sobre eles, estudar mais. E se houver algum ponto que você acha que podemos dar uma introdução, coloque aí no chat, escreva, fale, que nós vamos trabalhar nisso. Voltando aqui ao caso da nossa palestra de hoje, os peregrinos vieram da Inglaterra, como é conhecido, no famoso barco Mayflower, em 1620. Então, um grupo de cristãos ingleses atravessou o Atlântico naquele navio. Eles, como já falei, ficaram conhecidos como pais peregrinos. E eles eram, em grande parte, separatistas puritanos. Mas quem eram os puritanos? Os puritanos foram um movimento que surgiu dentro da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. E eles acreditavam que a reforma na Inglaterra ainda não havia ido longe o suficiente. Eles queriam mudanças, queriam um culto mais simples, mais centralidade na palavra de Deus,
uma vida moral religiosa mais afinada com os ditames bíblicos e um afastamento de práticas consideradas católicas. Na realidade, eles queriam uma igreja com uma doxologia, com um formato, uma pregação diferentes, por isso o nome puritanos. Eles queriam justamente purificar a igreja das influências católicas. E eles tinham uma ideia interessante, a ideia da cidade sobre o monte. Um dos principais líderes puritanos, um dos mais importantes, foi John Winthrop. Ele governou a colônia da Baía de Massachusetts e declarou que aquela nova sociedade deveria ser, abre aspas para a declaração dele, uma cidade edificada sobre um monte. A ideia era que o mundo observasse uma nação governada por princípios bíblicos. Muitos puritanos acreditavam que Deus havia dado àquela comunidade uma missão especial e usavam o termo cidade edificada sobre o monte, por nos livros proféticos do Antigo Testamento em especial, a cidade de Deus será a cidade edificada sobre o monte. Então eles diziam, olha, nós estamos resgatando a ideia de uma nova Jerusalém, de um novo Israel, de um novo mundo, de uma cidade de Deus, uma cidade edificada sobre o monte. Essa mentalidade influenciou grandemente a formação dos Estados Unidos da América e mais tarde até o conceito chamado Destino Manifesto. Mas o que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto é uma ideia que foi desenvolvida principalmente no século XIX, época em que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela defendia que os Estados Unidos tinham uma missão providencial dada por Deus para expandir a sua civilização e os seus valores pelo continente americano. Embora o termo tenha surgido muito depois dos peregrinos, as suas raízes culturais, vamos dizer assim, o embrião da ideia surgiu da visão puritana de que os Estados Unidos, com os puritanos, seria uma nação escolhida. O lado religioso, então, no Destino Manifesto é evidente, pois nele muitos líderes dos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, viam o país como uma nova Israel, chamavam o local de Nova Inglaterra protestante e diziam que aquela nação cumpriria um propósito divino. E essa visão, então, misturou religião, política, patriotismo, expansão territorial, tudo isso numa ideia só, com o objetivo de fazer com que o novo continente tivesse esta ideia única. Agora, depois, com a vinda dos pais peregrinos, voltando lá ao início, eles tiveram líderes que influenciaram profundamente a origem dos Estados Unidos e que, como eu disse anteriormente, formaram o embrião dessa ideia. Porque, na realidade, o Destino Manifesto está presente em muitas das colocações, posições políticas dos Estados Unidos em nosso dia. E o Destino Manifesto faz até com que a interpretação adventista, que coloca os Estados Unidos como uma besta que falava como dragão, mas que tinha chifres de cordeiro, também seja uma realidade. Um grande poder que busca impor suas ideias sobre o mundo, mas que faz isso de uma forma sutil, até de certa forma religiosa, coisa que já havia acontecido no passado e se repete nos Estados Unidos.
Mas os líderes influentes da formação da América foram vários. Eu vou citar apenas 3 deles. O primeiro é o que eu já citei antes, o John Winthrop. Ele foi um importante líder puritano e símbolo da ideia da nação modelo cristã para o mundo. Outro grande líder foi Roger Williams. Ele defendia a liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado. E é claro, essas também foram ideias que motivaram os puritanos a saírem da Inglaterra e virem para a América. Ele fundou, por exemplo, Roger Williams, fundou Rhode Island, que era um refúgio para perseguidos religiosos no início da formação do Estado americano. Outro grande líder foi William Penn, que era um quaker influente e que fundou o estado nos Estados Unidos da Pensilvânia. Os quakers, por exemplo, naquela época defendiam, entre outras coisas, o pacifismo, a simplicidade e a liberdade religiosa, ideias que faziam com que os Estados Unidos da América se tornasse um local moralmente diferente. No caso de William Penn, ele ajudou a consolidar a ideia da tolerância religiosa nos Estados Unidos. Além desses homens, algumas denominações protestantes moldaram a América, porque a América colonial se tornou um mosaico de protestantismo, exatamente por ocasião da tolerância e da liberdade religiosa. Um grupo muito importante nesse início foram os puritanos, que tinham como principais características a disciplina moral, o estudo intenso da Bíblia, uma visão de aliança dos americanos com Deus e de uma sociedade organizada segundo princípios bíblicos. Eles influenciaram com esse pensamento fortemente a educação, a política e a cultura americana de sua época. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade de Harvard, ela surgiu inicialmente para formar líderes religiosos puritanos. Então, hoje a Universidade de Harvard, grande foco da ciência, basicamente dominada por céticos. Na sua origem, o propósito dela era formar missionários. Imagine isso, para você entender a visão do início e como, na realidade, o país está hoje. Bom, os batistas são outro grupo desse mosaico, que cresceram muito nas colônias americanas. E os batistas, eles defendiam, entre outras crenças, o batismo por imersão, a decisão consciente da fé, ou seja, a pessoa teria que ter uma idade mínima para batizar, a liberdade religiosa e separação de igreja e Estado. Liberdade religiosa, separação de igreja e Estado, questões morais, decisão individual. Você pode observar que são pontos em comum entre essas igrejas, entre essas denominações. Um dos nomes importantes da origem dos batistas americanos foi Roger Williams, e muitos historiadores o associam ao desenvolvimento inicial das ideias batistas nos Estados Unidos. Outro movimento importante também foram os quakers, que também eram chamados de Sociedade dos Amigos. Esses quakers defendiam a simplicidade, a igualdade humana, a rejeição à violência e uma experiência espiritual do homem direto com Deus sem nenhum intercessor. Era o homem Jesus, o homem de Deus. E eles tiveram enorme influência moral e social na origem da América. Com o desenvolvimento do protestantismo americano, também surgiram os metodistas, que foram fundados por John Wesley
E eles enfatizavam santificação, disciplina espiritual, oração e evangelismo público. O crescimento dos metodistas nos Estados Unidos, por ocasião do evangelismo público, foi gigantesco. Várias séries de conferências foram feitas, muitas pessoas aderiram ao cristianismo por grande influência dos metodistas, especialmente durante os avivamentos dos séculos XVIII e XIX. Assunto esse dos avivamentos americanos que trataremos na próxima palestra. Mas um outro grupo importante foram os presbiterianos. Você pode pensar, mas por que você fala desses grupos? Estou falando deles de forma bem resumida para você entender algo que eu entendi já faz muito tempo. O adventismo não surgiu no vácuo. Nós, como adventistas, acreditamos que o adventismo surgiu por ocasião de uma profecia bíblica, mas Deus trabalhou com várias pessoas durante muitas épocas para que o adventismo tivesse um ambiente propício para o seu surgimento. Voltando aos presbiterianos, eles foram influenciados grandemente por João Calvino, o reformador suíço que nós falamos, o reformador de Genebra, perdão, que nós citamos na palestra anterior. Os presbiterianos enfatizavam a soberania de Deus, uma teologia organizada, enfatizavam a educação do povo e o governo da igreja pelos presbíteros. E eles tiveram uma forte influência intelectual na formação dos Estados Unidos da América. Depois, é claro, vamos aqui falar rapidamente sobre esse tema, mas ele será aprofundado na próxima palestra. Por ocasião disso, surgiram despertamentos também religiosos nos Estados Unidos, porque a primeira geração veio com todo o gás foi diminuindo, e foi necessário surgirem novos líderes. Líderes esses que fizeram despertamentos, evangelismos, evangelizaram publicamente o povo para que o povo voltasse às suas origens. Século XVIII, as colônias americanas então passaram por um poderoso avivamento espiritual. Esse movimento ficou conhecido como o primeiro grande despertamento. Jonathan Edwards, pastor e teólogo puritano, foi um dos nomes mais importantes, um dos grandes expoentes, não o maior, do primeiro grande avivamento americano, primeiro grande despertamento. Jonathan Edwards pregava sobre pecado, necessidade de conversão e dependência da graça divina. Ele fez um sermão muito famoso, que hoje está presente em livros, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, marcou profundamente a história dos Estados Unidos. Outro grande pregador do despertamento foi George Whitefield. Ele era um evangelista inglês, extremamente carismático, pregava ao ar livre para enormes multidões e ajudou a unir espiritualmente as colônias americanas através da pregação itinerante. Também houve o segundo despertamento, iniciado no século XIX, onde surge, então, com características diferentes, de reuniões campais, ou seja, ao ar livre, com barracas, intensa emoção religiosa, estudos bíblicos, uma grande expectativa profética e apelos públicos de conversões. Falaremos mais sobre isso na próxima palestra. Milhares acreditaram que Deus estava preparando os Estados Unidos e o mundo para algo grandioso. E é nesse ambiente profético que cresce
o interesse pelos livros e as profecias de Daniel e Apocalipse, e uma expectativa quanto à volta de Jesus. Por isso, os Estados Unidos da América se tornaram um terreno fértil para movimentos proféticos, para o surgimento de movimentos como o de William Miller, conhecido aqui no Brasil por nós adventistas como Guilherme Miller. Sobre isso falaremos nas palestras futuras. Mas é importante você entender que todo esse contexto ajudou para o surgimento da Igreja Adventista. Para concluir, então, a Reforma Protestante, como vimos hoje, não ficou presa à Europa. Ela atravessou os oceanos. A fé dos peregrinos, os ideais puritanos, a liberdade religiosa dos batistas, o fervor dos metodistas e os grandes avivamentos ajudaram a formar o ambiente espiritual dos Estados Unidos. E desse ambiente surgiria um dos movimentos proféticos mais influentes do século XIX, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Mas essa já é a próxima etapa de nossa história. Então participe conosco da próxima palestra. Se você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, você quer aprender mais sobre o tema ou quer até que faça um vídeo sobre algum ponto, manda aí nos comentários. E nós vamos buscar estudar para você conhecer mais sobre esse tema. Curte aí, comenta, compartilha. Nosso canal já está com 700 pessoas e eu tenho fé que ele pode chegar a 800 pessoas brevemente, mas depende de você que assiste. Você gosta desse material, então compartilhe. Se você chegou até aqui, curta. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, onde falaremos mais especificamente dos despertamentos americanos.